Boa pergunta. E é uma pergunta que eu acho que a maioria das pessoas que tem Instagram, que já conseguiram alcançar, né, esse concurso, o concurso público recebe. Hoje em dia, quando alguém me pergunta assim, o que você me indicaria para eu fazer? Eu falo assim, você pode procurar um cursinho, comprar apostilas, estudar pela apostila, pelo edital, fazer esse estudo assim direcionado, e você pode fazer o que para mim é a cereja do bolo, não sei que expressão usar, mas assim, para mim seria dica de ouro, acho que essa expressão é ideal. A dica de ouro para mim, e se eu voltasse a estudar para concurso público hoje, seria de contratar um mentor. O mentor, para vocês terem uma ideia, e aí vocês podem chamar de coach, mentor, enfim, funciona como se fosse um personal do concurso público, né? Quer cortar aqui? Pode cortar. Pessoal, eu vou precisar cortar e vocês vêm lá para o YouTube, tá bom? E aí, voltando ao mentor, né? É um personal. É porque ele já tem solução, né? Ele é uma pessoa experiente para diversos problemas que você vai encontrar na jornada concurseiro, né? Sim. Eu fui na casa de uma amiga da minha irmã, que ela tinha contratado uma mentoria. E eu fiquei fascinada por aquilo, assim. Eu fiquei pensando, gente, isso é o que eu faria hoje. Que era o quê? Ela tinha um local específico para estudar, uma iluminação ideal. Ela tinha um cronograma, assim, tudo ela anotava tudo, fazia várias planilhas, assim, na frente dela. Era a mesinha de estudo dela e tinha, assim, dia tal, você vai estudar tal disciplina, tantos minutos, depois você vai resolver tantas questões, depois você vai fazer isso. Era um personal mesmo, assim, como o personal faz com a gente, né? Você hoje vai treinar a perna, então você vai treinar esses exercícios aqui. Era do mesmo jeito, assim. E eu vi aquela menina fazendo daquele jeito, eu falei assim, é isso que eu preciso. Era disso que eu precisava. Aquela Cíntia precisava, né? Aquela Cíntia precisava. Então, assim, eu queria fazer, por exemplo, para o Ministério Público, queria ser procuradora da República na época, eu falei assim, se eu voltasse a estudar, seria por ali que eu ia fazer, sabe? Que eu ia seguir. Então, a dica de ouro é mentoria. Agora, mentoria, assim, frise-se, é caro. Não é algo assim que está acessível a todo mundo. Mas, olha, por exemplo, existem canais que dão dicas gratuitas. Sim. Né? Nosso podcast dá várias dicas gratuitas. Nosso canal tem uma playlist com várias dicas gratuitas. Tem outros concurseiros que têm canais, por exemplo, que ensinam a fazer um cronograma, ensina a criar um ambiente de estudo. Qual a importância do ambiente de estudo? É para a sua mente entender que ali você vai entrar naquele modo de funcionamento, naquela lógica de estudo, né? Que cria um hábito, uma rotina, né? Então tem diversos, só que demonizaram muito, porque o pessoal falou assim, não, cara, tem que pegar o edital e se lascar estudando, aí assim você vai passar, né? Só que estudar para concurso não é a mesma coisa que estudar a matéria da faculdade. Não, não é. É totalmente diferente. Totalmente diferente. E eu achava, tinha essa impressão de quando você faz vestibular, que era a coisa mais difícil do mundo, até eu me deparar com o concurso. Né? Eu falava assim, eu achava vestibular aquela coisa assim, meu Deus, vestibular é muito difícil. E quando eu fui estudar para concurso, eu percebi, não, acho que concurso, às vezes, é mais difícil mesmo. Principalmente dependendo do cargo, né? Eu já fiz, por exemplo, o concurso para procurador da República, inclusive. E é um concurso dificílimo, gente. Você tem que estar muito preparado. Na época, eu fiz alguns cursinhos, né? No curso, que é muito bom, por sinal. Mas eu estava ali ainda no nível 1, né? Aquele cursinho lá, ele tinha 3 níveis, por exemplo. E eu fiz mais ou menos 30% da prova. Eu falei assim, então eu acho que está condizente. Porque se eu só fiz um nível e fiz 30%, tá bom. Imagina se eu tivesse feito os 3 níveis de cursinho. Talvez eu tivesse tido um desempenho muito mais alto. Mas é muita dedicação, assim, realmente. E eu desisti, né, da carreira do Ministério Público. Por que você desistiu da carreira? Aí eu comecei a trabalhar na prefeitura em 2009. Eu falo prefeitura, mas leia-se Arsban, autarquia, enfim. E aí meu foco passou a ser outro, que era a aprovação na OAB, porque eu queria ter... Até então, realmente... Eu vou voltar um pouquinho, tá? Antes de eu desistir do Ministério Público. Eu tinha que ter atividade jurídica, né? Então, enquanto eu estava na prefeitura, eu fazia
eu acho que eu fazia já uma especialização, mas eu precisava tirar a OAB para poder advogar e ter atividade jurídica. E aí, primeiro ano que eu fiz a OAB também não passei, né? Assim como no vestibular. E quando foi no segundo ano, e assim, eu acho que no primeiro ano eu não passei porque também fico muito soberba, sabe? Eu fiquei pensando assim, se todo mundo da minha sala fez OAB e passou, eu vou passar também, imagina. Todo mundo da minha sala foi aprovado. Mas aí Deus não gosta, né? Quando a gente é soberba, a gente tem que ser humilde. E aí no ano seguinte, eu fiz cursinho pra OAB, aí eu já baixei mais a bola, comecei a ouvir algumas músicas, isso ajuda muito também, tá? Para concurseiros, eu pelo menos tenho essa facilidade de ouvir músicas que dão dicas, sabe? Mnemônicos, tipo mnemônicos, né? São musiquinhas que ele pega uma música que já existe e bota ali o conteúdo e você vai decorando, e aquilo na hora da prova ajuda, você lembra da musiquinha e faz. Que houve uma fixação, né? Houve uma fixação. Provavelmente você repetiu a música algumas vezes. Sim, várias vezes. E aí, isso foi uma coisa que me ajudou muito quando eu fui fazer a prova da OAB. E com a OAB aconteceu a mesma coisa do vestibular. De novo, aí esse é o segundo testemunho. Que eu fiz a prova da OAB. E eu lembro que quando saiu o resultado e tal, eu fiquei por uma questão. Aí eu não tinha sido aprovada. Assim, meu Deus do céu. Uma questão. E eu não passo nesse negócio. Na objetiva ainda. Aí eu lembro que aí abriu aquele prazo para recurso, aquela coisa toda, o pessoal recorreu, não sei o quê. Aí eu não lembro se na época Deus falou comigo, como falou no vestibular e na PRF, né? E eu sei que anulou uma questão e eu, enfim, consegui. Aí eu passei na OAB, tirei minha carteirinha, enfim. Rapaz, é sempre assim, né? É sempre assim. Comigo a sempre desiste. Não, e na PRF foi do mesmo jeito. A OAB por um ponto. Por um ponto e na PRF foi do mesmo jeito. Aí minha vida é sempre assim. Pouquinha dificuldade, que o negócio não pode vir fácil, que é pra eu fazer meus testemunhos, né? E aí, como foi que eu desisti do Ministério Público? Assim, na verdade, eu desisti depois que eu entrei na PRF. Né? Eu me identifiquei muito com o cargo. E aí eu falei assim, cara, eu gostei daqui, é aqui que eu quero ficar. Não... Mas como foi que tu decidiu? Como é que eu fiz PRF?